Alô, som, ei, ei. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nos acompanham agora pelo Facebook, né? Logo mais também pelo YouTube. Estaremos participando dessa aula. Eu queria que você pudesse compartilhar, você que está aí já com a gente, né? Entrando. Nós vamos estar aqui hoje falando sobre os remanescentes, né? A pergunta é: você faz parte dos remanescentes? Você é uma pessoa que de fato restou nesses tempos de hoje? Restou com os princípios da Bíblia, com a visão do Evangelho, com a direção que o Senhor espera da igreja, espera de nós como cristãos? Nós precisamos entender um pouco sobre isso para que possamos nos posicionarmos, né? Nos posicionar como igreja, como herdeiros de Cristo, como filhos dele. Venhamos compreender o chamado, venhamos compreender o propósito que Deus tem para cada um de nós. O pastor Leomar que está aqui com a gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Hoje nós estaremos falando hoje sobre remanescentes, né? E a gente sabe que existem muitos remanescentes, né? Ou, na verdade, poucos, né? Remanescentes, porque nós vimos essa realidade na Bíblia, que nunca restou muitos, né? Mas sempre restaram poucos, né? Ainda que aos olhos humanos parecia ser muito, mas diante de uma nação que era de Israel, né? Diante de um povo grande que nós tínhamos ali, poucos foram os que restaram. E hoje nós vamos falar sobre isso porque a gente sabe que poucos estão alinhados ao propósito de Deus. Há muitos inúmeros, né, de cristãos, inúmeros de evangélicos, mas poucos às vezes que têm guardado a palavra do céu, a palavra do reino, e que têm de fato buscado se tornar, né, um espelho do Senhor nos tempos de hoje. A paz. A paz, bispo, a paz a todo o povo que nos acompanha através dessa live. E essa questão até do remanescente, você vê que quando foram mostrados quem eram os remanescentes? Em momentos de dificuldades, em momentos de lutas. Então, é em momentos difíceis que Deus ele faz que se levante ali remanescente e mostre pessoas que permanecem, não somente em momentos bons, mas em momentos difíceis, em momentos de tribulações. É isso que nós vamos falar hoje. Como permanecer, como ser um remanescente em dias como esse que nós temos vivido. É verdade, a gente pode até estar falando, né, hoje também como se tornar, né? Um dia nós até pregamos sobre isso, falamos como se tornar Maria, né? Em um mundo de Marta, né? Como ser Maria em um mundo de Marta, como nos tornarmos esses remanescentes, né? Em um mundo onde nós temos visto tanta sujeira, né? Tantas coisas erradas, tantos líderes e tantos que acabam se corrompendo, que acabam deixando de viver a realidade, de viver a verdade, né? Porque a verdade é, o pastor Leomar, que muitos acabam se focando na mentira, acabam se focando em situações que é aquela pessoa que ela gosta de ouvir, né, o que lhe agrada, né? Às vezes a verdade, às vezes incomoda, às vezes a verdade dói, às vezes a verdade machuca, e há muitos que querem ouvir um engano, querem ouvir aquilo que apenas lhe agrada. E hoje nós temos vivido um mundo assim, onde as pessoas querem ouvir, né, o que apenas lhe agrada. Um evangelho de facilidade. Justamente, né? Um evangelho de facilidades, um evangelho diferente do que a palavra de Deus nos ensina, um evangelho modificado, né? Vamos falar assim. E isso nós temos percebido que é uma grande maioria que hoje tem procurado fazer apenas aquilo que lhe dá na telha, né? Como minha avó dizia, ou seja, faz apenas o que ela quer. E se a gente for observar a palavra do Senhor, nós vamos ver o tanto de coisas, né, que é necessário abrirmos mãos para que venhamos viver a realidade do céu nos dias de hoje, né? E é importante que as pessoas compreendam isso e elas se posicionem. Por isso, eu queria que você já compartilhasse esse vídeo, né, para que venhamos ter o maior número de pessoas aqui com a gente, né? Tem pessoas aqui que já estão entrando, né? Vamos ver aqui a Graziele. Ô, Grazinha, um beijo no seu coração, estava aqui agora há pouco com a gente, né? Em nome de Jesus. A Dulce, né, também está com a gente. Beijo, Dulce. Um beijo a todo o povo aí de Sorocaba. Amo vocês, viu? A Márcia Venâncio está aqui com a gente também. Dona Nazinha. Dona Nazinha também está ali com a gente. A Leliane. Beijo no coração, Dona Leliane. Eliane também está aqui com a gente. Paulo, Pedro, né? E tantos outros. Jandira, Marisa, né? Começa a compartilhar. Vamos estar juntos, né? Não sei se o áudio está saindo bem. Tá legal? Graças a Deus, né? O áudio tá bom aí, gente? Tá ouvindo direitinho? Então, em nome de Jesus, não põe a mão no negócio não, meu filho. Tá embaçado assim?
É. Jesus amado. Então, vamos lá. Então tá lá também a Valquíria, tá com a gente, né? Em nome de Jesus. Tantas outras pessoas estão aqui com a gente. Deus venha abençoar a todos, né? Grandiosamente. E nós vamos seguindo aqui com esse tema de hoje, né? Falando sobre remanescentes. Isso é algo que a gente precisa estar consciente, né? Da realidade do céu nesses dias agora, para que possamos nos posicionar, né? Essa realidade que hoje muitas pessoas não têm tido, né? E acabam vivendo apenas o que o mundo tem oferecido, as notícias têm trazido. Há muitos têm vivido um desespero, têm vivido uma situação onde não experimentam esse tempo. Agora que o Senhor quer mais se manifestar na vida dos seus filhos, para que a glória dele, apóstolo Leomar, se manifeste, né? Mas a gente percebe que há muitos que estão retraídos, né? Ou seja, que deixaram de viver a fé, que deixaram de viver essa confiança e agora estão vivendo em meio a um pânico, a um medo, a um desgaste emocional, a um desgaste psicológico. E é interessante a gente falar sobre isso, porque como é que eu vou vencer isso? Porque há muitos que falam assim, mas isso é normal, porque as pessoas estão presas dentro de casa, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão aflitas, estão com medo desse vírus, né? Combater algo que você não vê e que a medicina, que vários países estão lutando e ainda não encontraram ali uma cura, encontraram às vezes algo que, uma melhora, né? Na questão de um remédio, mas a gente não pode enxergar com esses olhos. Por quê? Porque a gente vê Paulo e Silas estavam presos dentro de uma cadeia, pastor Leomar, e eles estavam também numa situação complicada, e o ambiente que eles estavam vivendo, eles tinham apanhado a noite inteira, né? Estavam vivendo ali um momento também difícil, né? Onde eles poderiam ser mortos, né? Mas a Bíblia mostra que eles estavam louvando, estavam cantando louvores a Deus, eles estavam orando, ou seja, a situação que eles estavam vivendo não modificou a comunhão deles com Deus, não modificou, não atrapalhou a fé deles, não atrapalhou a questão psicológica, a questão mental. Eles estavam ali saudáveis espiritualmente, mesmo no cenário de prisão. Por isso que Paulo sempre dizia que nós não podemos ser pessoas naturais, porque existe a movimentação do reino, existe a movimentação da terra. As movimentações da terra mudaram, mas a do reino continua a mesma. As pessoas estão desesperadas, com incerteza, sem saber como que vai ser o dia de amanhã, como que vai ser o trabalho, como que vai ser, quando que vai voltar tudo ao normal. Só que é necessário a gente compreender que os céus não mudaram, os céus continuam o mesmo, o nosso acesso a Deus continua o mesmo. Então, se nós estamos desesperando nessa situação, isso mostra que o que está nos movendo é o natural e não o sobrenatural de Deus. Porque se nesses dias nós estamos conectados ao reino de Deus, a nossa mente está ligada em Deus, nesses dias nós vamos ver muitos remanescentes, pessoas que vão estar ali em tempos de dificuldade, como temos vivido, em paz, com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, com a certeza de que, ainda que tudo saiu do controle de forma terrena, no mundo espiritual, e nós podemos até falar no reino de Deus, as coisas continuam mesmo. Eu costumo falar que a situação, o quadro mudou, mas Deus ele continua o mesmo. Deus ele não muda. Ele não muda, né? Ele é imutável, e sem dúvida alguma é importante que você entenda isso, porque às vezes nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por isso que a Bíblia fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Então, se eu não mudar a minha maneira de pensar, estar alinhado ao reino do céu, à vontade de Deus, então eu passo a viver, né, uma vida totalmente diferente do que o Senhor esperava que eu vivesse e provasse aquilo que o Senhor tem para mim, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Então, quando a Bíblia diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso experimentar, mas eu só experimento isso através de uma mudança de pensamento, né? A pergunta é, será se o meu pensamento está como o pensamento das pessoas lá fora? Será se ainda há aquela angústia, aquele desespero de alma? Porque a Bíblia fala o que eu mais temia, Jó disse isso, me sobreveio, né? E é interessante nós entendermos isso. Por quê? Porque nós sabemos que se nós não nos posicionarmos
como igreja, nos posicionarmos como herdeiros, como filhos do Senhor, a Bíblia também fala sobre isso, né? Que assim como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim também se efetuará. Então, eu começo a determinar, pastor Ademar, que vai estar difícil. Eu começo a pensar que eu vou ser mandado embora, né? Tem gente que está sofrendo por antecipação. As coisas nem aconteceram e ela está desesperada. Ela está, eu vou perder meu emprego, vai dar tudo errado. Ou seja, ela não tem transmitido aquela fé, aquela realidade, né? Que nós cristãos precisamos estar vivendo justamente em tempos como esse. Qual é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? A gente pode até colocar um ponto. Qual que é a diferença entre um remanescente e aquele que não permanece? Qual que é a diferença? A diferença justamente é nos momentos difíceis. Porque em momentos bons, tanto aquele que serve a Deus como aquele que não serve está alegre. Em momentos quando tudo está dando certo, o ímpio se alegra, o que crê em Deus se alegra. Só que qual é a diferença? É nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, aquele que crê em Deus, ele é um remanescente, ele permanece em Deus em meio às dificuldades. A gente pode falar de aquele que não crê, ele se desespera, ele tem depressão. A gente pode falar de remanescente, a gente pode também falar isso, né? A gente vai entrar um pouco mais aqui sobre essa palavra remanescente, que o significado dela é que resta, que sobra, né? Aqueles que sobraram, aqueles que restaram, né? Que de fato têm uma aliança com o Senhor. Nós podemos falar aí rapidamente de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram 3 homens, né? Que sobraram, 3 homens que restaram, que permaneceram fiéis ao Senhor, que não se curvaram para aquele rei, né, para aquela imagem de escultura, que era um decreto, era uma obrigação eles fazerem aquilo, mas eles sabiam que eles iriam desagradar a Deus, né? Eles sabiam que aquilo ali iria fazê-los se afastar da presença de Deus. Só que todo o povo de Israel se curvou. A Bíblia faz menção apenas dos 3, né? Que eles não se curvaram e preferiram ser lançados dentro da fornalha de fogo acesa, porque aquele que não se curvasse era lançado vivo dentro da fornalha de fogo acesa. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego confrontaram aquele rei, né? Dizendo até mesmo: ó rei, sabei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará das tuas mãos, mas nós não nos curvaremos a essa imagem. Então veja que eles foram remanescentes, porque diante de todos ali, né, restaram apenas esses 3 homens que foram fiéis ao Senhor, e eles passaram por uma situação que o Senhor permitiu que eles passassem, né? É interessante nós entendermos isso, porque Deus não vai nos livrar da prova, né? Mas Ele permite que nós passamos pela prova. Só que depois da prova existe a aprovação, porque eles foram aprovados, né? Tanto é que se tornaram riquíssimos, né, no reino da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei se converteu por conta da fidelidade deles a Deus, né? Porque eles preferiram ser mortos do que fazerem algo que iria desagradar a Deus. E é esta a posição, pastor Leomar, que nós como igreja, você que está aí me acompanhando em casa, precisa tomar diante de decretos, diante de situações que se levantam muitas das vezes para nos amedrontar, para nos fazer curvar, para nos fazer aceitar, e nós precisamos crer. É isso que nós temos que entender, que os remanescentes são aqueles que creem, né? Por isso a Bíblia fala: o que crê não foge. Então nós não podemos fugir do problema, mas nós temos que enfrentar o problema crendo e confiando que o Senhor é conosco e que é a promessa dele, e Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E a diferença é justamente essa, né, bispo? A diferença não é fazer o que todo mundo faz. A diferença do remanescente, um ponto do remanescente, é que enquanto todo mundo está se dobrando diante da situação, porque o que é mais fácil? Se levantar diante de uma situação, de uma luta, ou aceitá-la? É mais fácil aceitá-la. Se eu aceitá-la, eu não preciso fazer nada. Só que o que Deus está chamando são pessoas remanescentes que se levantam diante dessa situação, se levantam diante de problemas para crer no Senhor, mesmo diante de dificuldades, mesmo sabendo que vai haver lutas por aquilo que ela vai fazer, que vai haver situações difíceis. São pessoas que creem, são pessoas que confiam no Senhor nos momentos difíceis, nos momentos bons, em todos os momentos, permanecem em Deus. A
sua fé permanece no Senhor, a sua esperança permanece em Deus, não permanece no que o homem diz, no que a situação está dizendo, a sua fé permanece em Deus. Por isso o remanescente ele permanece, não porque tudo melhorou, mas porque Deus, ele sabe que Deus está no controle. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque eu sei que Deus, ele está no vale, ele está também nos momentos bons. A verdade é que o remanescente, nós vamos ler aqui Romanos capítulo 11, abre sua Bíblia, compartilha aí, gente, não deixe de compartilhar não nos grupos, né? Compartilha aí com familiares, né? Entra aí para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Mais vidas que precisam ouvir isso, né? Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração. Coloque seus comentários aí também, né? Tá ali o seu João, a paz, seu João, tá ali a Juscelia também, Ana Lúcia, né? A Beth está ali com a gente, a Beth Andrade, Dona Vanilde, Deus abençoe, querida Sandra, Solange está aqui com a gente, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos meditar aqui Romanos 11, versículo 3, né? Vamos entender aqui melhor. Diz assim, ó: Senhor, você pode acompanhar aqui também pela tela, né? Em nome de Jesus. Diz assim: Senhor, assassinaram os teus profetas e assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci. E agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Olha o que diz no 5. No 4 ele já diz, né? Entretanto, que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, né? Que diante da situação do que Elias estava passando, né? Assim, pois, em nossos dias há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Quando a gente fala eleição da graça, né, são aqueles que foram eleitos, são aqueles que foram escolhidos, né? São os escolhidos. Por isso que a Bíblia fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos, pastor Leomar, estão dispostos a abrir mão. Porque um remanescente é aquele que passou por tribulação, passou por tudo, foi moído, passou, meu irmão, coisas terríveis e permaneceu, né? É aquele que permaneceu diante de tantas situações, enquanto muitos caíram, ele permaneceu. Por isso que a Bíblia fala, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aleluia. Ou seja, nós como remanescentes não seremos atingidos. Às vezes nós vemos irmãos se prostrar de um lado, a gente vê bispo cair, pastor cair, obreiro, membro, a gente vê tanta gente no nosso decorrer dos fundamentos de Cristo, não deixando se levar pelas doutrinas, nos deixando levar pelo engano, pela mentira, pelas religiões, mas se guardou dentro da verdade do Senhor. E isso é muito difícil, né? Porque a gente vê hoje que o mundo e a própria igreja, né, evangélica, ela caminha para um lado de perdição. E quando você conhece e detém a verdade, você retém a verdade para você, você começa a ir para um outro caminho, para um outro lado, porque você crê na palavra, não no que estão falando, mas no que o Senhor está falando. Você passa a ouvir a voz do Senhor, não a voz da maioria. Mas a maioria está indo para lá, que vão, mas a minha Bíblia me diz que é para eu fazer isso, a Bíblia, a palavra do Senhor me diz que é para fazer isso, então eu vou fazer isso, ainda que eu sofra consequências disso. Então a gente percebe que poucos são escolhidos, pastor Leomar. Poucos têm se deixado levar pela palavra do Senhor. Não é verdade? É verdade. Essa questão de permanecer, como no passado, Elias, no passado, vários homens e mulheres de Deus, foram 7.000, foi? 7.000, né? 7.000 que não se curvaram diante daquele decreto, diante daquela situação. E é interessante a gente ver que um dos pontos do remanescente é que ele permanece em Cristo. Então, independente da situação que ele está enfrentando, a fé dele permanece em Cristo. Ele não só permanece,
Porque há pessoas que permanecem, mas permanecem na dúvida. Há pessoas que permanecem, mas permanecem muitas das vezes em momentos bons só. Mas o que Cristo ele quer de um remanescente, qual é o ponto? Na verdade não é que permanece, ela acha que está permanecendo, né? Porque ou você permanece ou você não permanece, né? Então às vezes a pessoa, mas eu estou na igreja, eu estou permanecendo. Não. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, eu permaneço. Não, meu irmão, é muito além disso, né? É muito além permanecer disso. Em Cristo, é em né? Cristo, não é só, né? É verdade, não é permanecer somente em uma igreja, é você permanecer no Senhor, não você permanecer simplesmente em situações que são fáceis, como o decreto que tu até falou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era uma coisa difícil aquele decreto. Era a vida, era né? a vida deles. Estava custando a risco, vida. Era a vida deles que estava em risco. Então é justamente quando eles permanecem em Cristo. E é interessante que quando a gente permanece em Cristo, a gente não olha para a situação, olha para a condição, a gente olha para o que Cristo está dizendo para a gente. Para a promessa, né? Para a promessa, é verdade. Para o nosso alvo, né? Nosso alvo, quando você é interessante que quando você está focado no alvo, tudo que está do lado, é só você pode observar, quando você está focando em algo, as coisas que estão ao lado você não consegue perceber. Então quando você está focado em Cristo, os problemas vão surgindo, as lutas vão surgindo, as situações vão surgindo, e você continua olhando. A gente vê você falando isso daqui, é uma realidade, né? Porque para você permanecer, você tem que estar focado. Sim, né? É verdade. Porque a gente vê no caso Pedro, né? É uma palavra muito conhecida, que ele, quando foca em Cristo, Jesus fala, vem, ele sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia fala que ele deixa de olhar para Cristo e ele passa a reparar, né, nas ondas, ele passa a reparar na força do vento e ele afunda. Então esse permanecer olhando para Cristo, sendo que as ondas estão batendo na perna, o vento está soprando do lado esquerdo, do lado direito, você quer olhar, você quer reparar. E é justamente isso a qualidade de um remanescente. Ele não repara, ele não olha para as laterais, ele olha para o Senhor. Ele não olha para aquilo que às vezes é humano, aquilo que é natural, aquilo que é comum, né? A gente vê que hoje, diante da situação, é comum que as pessoas comecem a entrar em pânico, né? É comum que as pessoas comecem a entrar num estado emocional de depressão, de problemas psicossomáticos, né? Ou seja, ela começa a entrar em um nível de estresse muito grande, mas em um estado às vezes até de síndrome do pânico, né? Ou seja, de uma doença emocional. Então a gente observa que o natural do mundo, do ser humano é isso, né? É esse, né? A gente percebe que o natural das pessoas é estar em pânico diante de uma situação dessa. Por isso que fala pandemia. E a gente vê pessoas que estão em desespero, né? E a gente sabe que quando a gente passa a entender aquilo que o céu nos revela, aquilo que o Senhor nos direciona, há uma tranquilidade, há uma paz dentro do nosso coração, como havia em Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele disse, se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei, porém, saiba disso, nós não nos curvaremos para você. Ou seja, há uma segurança de saber que a prioridade é agradar ao Senhor. Na verdade, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, porque a gente tem que estar focado nele. A gente precisa olhar para ele, porque senão nós acabamos naufragando na fé e a gente acaba se distanciando do Senhor. É verdade, a gente acaba se afastando de Deus, né? E como que a gente pode perceber se eu estou sendo um remanescente? Pastor, como que eu posso observar se eu estou sendo um remanescente? Se em momentos difíceis a sua fé está permanecendo em Cristo. É um dos pontos que a gente pode observar. Se a sua fé em momentos difíceis está permanecendo em Cristo, já é um sinal que essa pessoa está sendo remanescente. Já é um dos sinais. É um dos sinais que essa pessoa está sendo remanescente em Cristo. Se quando tudo está difícil, essa pessoa ainda continua focada, continua confiante em Cristo ainda. Sem dúvida, porque não adianta só números. O Brasil tem não sei quantos milhões de crentes, de cristãos. Mas, vamos falar lá, 90% está se curvando o sistema religioso. 90% estão sendo crente meia boca. Então a gente precisa entender qual foi os que restaram. Eu preciso ser um desses, porque no dia do arrebatamento, meu irmão, muitos que achavam que iriam vão ficar. Muitos que achavam, né? A Bíblia mesmo mostra isso no questão no juízo,
que estarão batendo na porta depois da sua morte, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele dirá: não vos conheço, mas expulsávamos muitos demônios no teu nome, Senhor, curávamos muitos enfermos. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço. Meu Deus do céu. Então, nós temos que tomar um cuidado de nós não acharmos que estamos bem, quando na verdade estamos maus, né? Acharmos que estamos salvos, quando na verdade estamos perdidos. Porque é justamente isso que vai mostrar o que a Bíblia nos mostra, que haviam 7.000 que não haviam se curvado. É justamente isso, meu irmão. Eu não vou me curvar para o pecado, eu não vou me curvar para o evangelho, sabe, de mentira, de enganação. Eu não vou me curvar para a minha carne, eu não vou me curvar para o sistema desse mundo, mas eu vou me curvar para Cristo, para a verdade que está nele. Aleluia. Então, olha o que ele segue dizendo aqui no 5, olha lá, Romanos 11:5, vamos voltar aqui. Ele diz: assim, pois, em nossos dias há igualmente um remanescente, separado pela eleição da graça. Ou seja, a proporção muito pouca, né? Você fala, tem um no dia de hoje, meu Deus do céu, aqui ele está falando uma porcentagem muito baixa de remanescentes que estão no nosso meio. Aí ele vai falando aqui, ó, porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Aleluia. Você é um eleito do Senhor? Você se considera uma pessoa eleita? Uma pessoa no qual Ele te escolheu, Ele tem te capacitado? O Senhor te elegeu, meu irmão. Aqui ele mostra que Israel, né, eles buscavam, a Bíblia fala que Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava. Então veja que não é por eu buscar, porque há muitos que estão buscando a bênção, há muitos que fazem isso, fazem aquilo e não encontram a bênção, porque não se tornaram eleitos. E para eu me tornar um eleito do Senhor, meu irmão, eu tenho que estar disposto a negar a mim mesmo, eu tenho que estar disposto a abrir mão de muitas coisas, não só buscar. Porque tem gente que às vezes se apega àquela passagem que todo aquele que busca acha, todo que pede recebe. Mas aqueles que buscam, que pedem, aqueles que estão alinhados ao propósito de Deus irão receber, não são todos. Então veja que a Bíblia fala que Israel buscou a bênção e não alcançou, mas os eleitos que não buscaram, alcançaram. Por isso que a sua busca precisa ser Ele, porque quando a sua busca é Ele, o reino dele, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Ou seja, a finalidade de Israel não era a mesma finalidade dos eleitos, pastor Leomar. A finalidade do povo de Israel era a bênção, era o milagre, era a cura, era isso, era aquilo, mas os eleitos buscavam o próprio Senhor Jesus e alcançaram uma bênção que os que buscavam não alcançou. É verdade. E até essa palavra que poucos permaneceram é interessante, porque a verdade são poucos mesmo. Até você pode observar, a gente estava falando de 7 mil pessoas que permaneceram, mas quantas pessoas não tinham naquele lugar? Às vezes parece um número grande, 7.000, né? Mas quantas pessoas não havia naquele lugar? Então eu acho que 7.000 era minoria da minoria mesmo de porcentagem pessoas pequena, né? De pessoas que confiaram e creram. E é interessante que a gente pode até trazer até uma comparação. Esse um remanescente pode até, não sei se está nesse contexto, mas pode até dizer que é Cristo, que através desse um remanescente, que ele foi até o fim, se sacrificou por nós, deu a vida por nós, através dele hoje a gente pode permanecer. Com certeza. Porque eu não posso permanecer fora de Cristo, eu permaneço quando eu estou em Cristo. É interessante as pessoas saberem disso, porque às vezes ela pode achar que é pela força dela, não é. Nós só permanecemos por causa de Cristo. Então, quando você está em Cristo, você passa a permanecer. Quando você está longe de Cristo, você não consegue permanecer. Até mesmo a palavra de Deus diz que se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e isso vos será feito. Quando essa pessoa chega a esse nível de permanecer em Deus, de ser um remanescente, ela passa a ter autoridade para declarar diante das situações, ela passa a ter autoridade, assim como Elias, ele tinha autoridade ali diante daqueles momentos, quando orou, o fogo desceu e ali houve
o poder de Deus se manifestando, e ali depois de um tempo, a Bíblia fala que ele foi para a caverna, e uma situação que ele estava ali, Deus foi até ele, porque Deus nunca desampara uma pessoa. E é interessante a gente falar que Deus nunca vai desamparar um remanescente. Sem Deus dúvida. nunca vai desamparar ele. Deus sempre vai conduzir ele para que ele compreenda qual que é o caminho. E a gente vê isso até aqui, ó, no livro de Romanos. Abre aí, Romanos 9, 28, diz assim, ó. Romanos capítulo 9, versículo 28 ao 30, diz assim, ó. Vamos lá do 27. Pelo 27. Diz assim, também Isaías proclama em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Então veja que não adianta a gente ter um número de cristãos, um número de evangélicos contados, né? Nós temos tantos milhões de evangélicos no mundo. Não adianta, meu irmão. Nós temos não sei quantos milhões de cristãos. Então não adianta, como ele diz, também Isaías proclama em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Lembra que remanescentes são os que restaram, os que sobraram, né? E esses que restaram e que sobraram, muitas das vezes não será muito bem visto pela sociedade, né? Eu imagino se Jesus nos dias de hoje, pastor Leomar, estivesse pregando. Eu imagino se Jesus nos dias de hoje tivesse como um homem. Muitas igrejas nem aceitariam ele lá pregar, você sabia? É verdade. Muitas igrejas nem aceitariam ele entrar. As pessoas só iriam no culto da pesca maravilhosa, o culto da multiplicação dos pães. É verdade. Os outros cultos não verdade. iriam. É verdade, porque a Bíblia mesmo fala que muitos discípulos deixaram Jesus, né? Porque falavam que as palavras dele eram muito duras. Muitos deixaram ele, e ele chegou um momento e falou: alguém mais quer me deixar? Pode ir. Aí foi quando Pedro, né, disse, né? Para onde iremos, Senhor, se só tu tens a palavra da vida eterna? Aleluia. Pedro foi revelado, né? Ou seja, o próprio Jesus falou: não foi carne nem sangue que te revelou, né? Foi o Espírito que revelou a Pedro, né? Jesus, que revelou Jesus a Pedro. Então a gente observa a importância, gente, de nós entendermos isso. Olha o que ele diz aí no 28. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Aleluia. Aqui é uma profecia, né? Ou seja, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, ou seja, remanescentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Você já sabe que Sodoma e Gomorra, ela foi destruída, não é? Mas por que ele está falando sobre esses remanescentes? Porque esses remanescentes, os que restaram, os que ficaram, foi por meio deles se formando uma nação santa. Um povo, né, onde estavam ouvindo a verdade, estavam tendo o exemplo, né? Por isso que é importante que nós venhamos ser a imagem de Cristo nos tempos de hoje. Porque por meio da nossa vida, por isso ele diz que nós, quando ele fala nós, os remanescentes, né, nós somos o sal da terra, nós somos a luz para esse mundo. Porque por meio da nossa vida, muitas pessoas que estavam apagadas vão se acender. Muitas pessoas que não tinham sabor vão passar a ter sabor pelo sabor que há em nós, por sermos o sal da terra. Aleluia! Foi o que Isaías falou aqui, gente, isso aqui é muito forte, né? Uma profecia, no 28 ele fala aí, ó, no 29, né? E como dissesse Isaías anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, né, o remanescente, já estaríamos como Sodoma e Gomorra, destruídos, queimados. Porque hoje você vê que, falando de Sodoma e Gomorra, Abraão orou, né, para que se tivesse um justo em Sodoma e Gomorra, o Senhor não iria destruir. Ou seja, você vê que o Senhor estava em busca de pessoas justas, né? Ali Ló, ele saiu dali com a família dele, porque
a oração de Abraão foi até ele, e ele tinha e ainda a esposa não conseguiu. E ainda saiu do foco, olhou para trás. Ainda a esposa virou a estátua de sal. E você vê que é verdade. O princípio das dores, a Bíblia fala que permanecer até o fim, esse será salvo. Boa, Jonathan. Essa passagem é legal porque fala que aquele que permanecer até o fim. Quem que é esse que vai permanecer até o fim? É o remanescente, né? É o que vai permanecer. Aí a gente vai vendo que não é permanecer em coisas. É verdade. Não é permanecer numa igreja evangélica, né? É permanecer em Cristo. Em Cristo, né? É verdade. É verdade. Até o amor, né? O amor de muitos esfriaria, mas que permanecer até o fim, esse será salvo. Você vai observar até esse ponto. A gente pode até colocar essa questão nessa pergunta. Será que a gente tem sido um remanescente para a nossa família? Será que a gente tem criado outros remanescentes? Porque de repente na casa dessa pessoa, a família dela talvez está desesperada porque ela tem passado esse desespero também. E é o momento do quê? Principalmente que as pessoas estão em família nesses momentos. É o momento de você levar esperança para sua casa para que eles possam crer. Porque a gente vê que Elias achava que ele estava só. Já vamos falar um pouquinho mais de Elias, porque ele achava que ele estava sozinho, né? Tanto é que ele falou: Senhor, mataram teus profetas, eu estou aqui sozinho. Senhor, não, tem 7.000 que eu já preparei para se unir com você. Olha só. Às vezes você se acha sozinho, mas o Senhor já preparou pessoas para se unir com você na mesma fé, meu irmão. Às vezes remanescente da tua própria família. Você fala assim: mas eu estou sozinho, só eu sou crente. Mas você não sabe. Eu tenho familiares meus que talvez estão me assistindo agora, lá do Maranhão, lá do interior do Maranhão, Penalva, Viana, que eu fui lá, falei: rapaz, minha família tem muitos que ainda não conhecem, rapaz, um monte de gente já tinha se convertido a Deus, um monte de gente já estava pregando a palavra de Deus. Ou seja, a gente acha que a gente está sozinho, meu irmão, mas Deus está fazendo a obra dele. E isso é através de Deus, quer olhar para nós e quer encontrar em nós um caráter, né? Tanto é que os princípios, uma diferença. Por isso que quando uma pessoa faz algo de errado, né, a primeira coisa que a pessoa que sabe que você é crente fala: vem cá, você fuma, você não é crente? Vem cá, você está aqui traindo tua esposa, mas vem cá, tu não é crente não, tu não é da igreja? Ou seja, porque no mundo as pessoas querem ver esse Cristo que nós falamos. E isso não é só falado, isso é mostrado através do caráter, através das atitudes, através do nosso proceder, através do nosso dia a dia. Por mais que somos um lixo, Paulo disse isso, somos considerados como lixo desse mundo. Há muitos que nos veem como um lixo, há muitos que nos veem como loucos, como bitolados, como pessoas, sabe, pessoas que não têm uma formação. Ou seja, muitos do mundo nos veem, como Paulo diz, vamos lá o que Paulo falou, como lixo mesmo. Mas por que isso? Porque nós vamos no sentido contrário desse mundo, né? A gente passa a ir no sentido contrário. E diversas perseguições que há hoje, né, na igreja, as perseguições que chegam às portas da igreja, né, a política que vem com todo enfeite para tentar impedir o trabalho, que a igreja progrida, que a igreja cresça. 1 Coríntios 4,13, que o apóstolo Paulo fala que somos considerados como a escória da humanidade. Coloca aí. Olha lá. 1 Coríntios 4,13. Diz assim, ó: olha a diferença. Vamos lá no 1 Coríntios 4, 9. Começar do 9. Falando ainda sobre esse aspecto que Paulo fala, né? Olha que interessante. Diz assim, ó. Tá dando para ver na tela? Vê aí. Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Olha o sentimento de Paulo. Preste atenção nisso, gente. Como condenados à morte. Pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos.
Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Nos afatigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Meu Deus do céu, isso aqui é pesado, gente. Tem muita gente que não tem preparação para ouvir isso aqui, mano. Né? Porque às vezes ela fala, mas vem cá, o mundo vai me ver dessa forma? Então eu não quero saber desse negócio de crente não, Deus me livre. Porque primeiro ela não quer ser considerada como um lixo, né? Ela não quer ser vista pelas pessoas, ser mal vista pelas pessoas. Tanto é que a gente tem testemunhos de pessoas que chegaram na igreja de peruca. Teve gente que veio para a igreja de peruca. E depois Deus foi fazendo a obra, ela se converteu, mas vinha escondido para os outros não ver que ela era crente, né? Então assim, a gente percebe que há como é que fala? Há um menosprezo, né? Às vezes de muitas pessoas em relação aos crentes, aos cristãos, ainda há isso, né? Na verdade, a gente hoje não liga muito para isso, né? Porque a gente é louco por Cristo, meu irmão, e não são essas coisas que irão nos apagar, pelo contrário, são essas perseguições que nos faz ficar mais fortes, né? São as lutas que nos deixam mais fortes, que nos traz mais prazer de buscar esse Deus, porque sabemos que estamos indo no caminho certo, aleluia, porque se estivéssemos no caminho errado, então tudo estaria como um mar de rosa, né? Porque a gente sabe que o caminho estreito é o caminho que nos leva à salvação, mas o caminho largo é o que nos leva à perdição. E muitas das vezes vamos estar vivendo esse estreito, né? esse estreitamento, né? Na nossa vida. E Paulo, ele falou muito bem sobre isso. Ele diz que aprendeu a estar contente, tanto em tempos bons quanto em tempos maus, tanto em fartura como em momentos de dificuldade. Ou seja, ele aprendeu a estar contente. Então ele aprendeu a depender somente do Senhor. Ele não esperava nada de ninguém, ele não esperava nada da vida, ele seguia buscando ao Senhor, tendo ele condição ou não, vivendo ele em tempos bons ou não. Esse aqui ele estava vivendo aqui, né, passando pela provação braba, meu irmão. Ele estava aqui numa situação complicada, onde ele mesmo fala que era reconhecido pelas pessoas como lixo, né, do mundo. Então aqui ele estava numa situação difícil, né? E às vezes é o que você está vivendo, e você às vezes fala assim, mas bispo, é normal viver isso, eu sou crente, bispo. Eu estou falando aqui o que Paulo viveu, meu irmão. Estou te mostrando aqui o que Paulo passou. Porque hoje as pessoas acham que servir a Deus tudo tem que ser o mar de rosa. Se não for o mar de rosa, ela fala, então o problema está sendo na igreja, eu vou para outra igreja. Não, o problema está sendo no meu pastor está fraco, eu vou buscar um profeta, um homem que tem a unção maior. Então ela vai em busca de homem, de lugares, ela não entendeu nada ainda. Porque quando você fala a verdade, ela fala, não, mas não é assim, está errado. Um dia eu preguei para uma irmã que tinha mais de 10 anos de igreja, falei algo para ela, ela se escandalizou. E eu mostrei na Bíblia, quando eu mostrei na Bíblia, ela falou, mas isso está na Bíblia, bispo? Eu falei, tá aqui, ó. Ela olhou, meu Deus do céu, não. Eu achava que era de outro jeito, porque eu aprendi errado. Né? É verdade. É verdade. O Jonathan está falando aqui que o sal, no passado, ele servia para conservar o alimento, né? Então a gente precisa realmente, é uma realidade, conservar, né, o que nós temos recebido. E se a gente conserva o que nós estamos recebendo, é justamente para poder entregar o amor, entregar a compaixão, entregar a paz, a alegria, né? O próprio Senhor Jesus, ele nos entregava a paz, né? Shalom, né? Essa paz que ele nos dava é a paz que o mundo não conhece.
né? Essa paz é conhecida somente nele. E às vezes as pessoas acham que paz é ter dinheiro no bolso, né? Tem gente que está com a conta cheia, meu irmão, e não tem paz, não dorme, pega uma arma lá e dá um tiro na cabeça, ou se joga na frente de um carro, né? Então a paz que o mundo hoje conhece é diferente da paz que está em Cristo, não é verdade? Até mesmo a Bíblia diz que não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como eu querer agradar a Deus, a dois senhores, né? Ou eu agrado um ou desagrado o outro. Então, se nós queremos agradar a Deus, consequentemente vamos desagradar as pessoas. Agora, se nós queremos agradar a Deus, pode ter certeza que Deus, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai preparar tudo. Ainda que a gente passe por situações, dentro dessa situação Ele vai lá e nos livra, vai lá e nos abençoa, porque Ele tem o controle de todas as coisas. É como o senhor até falou no início, Deus não permite que a gente não venha passar, mas dentro da situação, dentro das lutas, Deus vai lá, estende as suas mãos e nos abençoa. A gente não é, por exemplo, um crente mimado, que não quer passar por lutas. Não, a gente tem que ser pessoas maduras, que sabem que ainda que passarem por lutas, Deus vai estar no controle de tudo. Ainda que se você não for aceito pelas pessoas, você é amigo de Deus. É essa compreensão que nós temos que ter. Se o mundo não te aceitar, faça como Jesus, né? Abane as sandálias e vai para outra cidade. Então, abra sua mente para compreender que Deus está contigo, independente da situação. Nós vamos lá em Elias, 1 Reis 19, para a gente entender melhor a situação de Elias. Eu li Isaías 1:9 já, né? Isaías 1:9? Li, né? Eu li. Um Sodoma e Gomorra, quando eu falei de Sodoma e Gomorra. Falei, né? Isaías 1:9, já lemos. Vamos lá em 1 Reis, para a gente encerrar. Primeiro Reis 19. XIX, 10. Versículo 8, vamos lá. A gente sabe do que Elias passou, não vou ler tudo, né? Que começa lá no 19. Elias, ele pediu a morte para Deus, né? Ele chegou no momento da vida dele que ele se cansou, ele não queria mais seguir, e ele pediu a morte. E ele fugia de uma mulher chamada Jezabel. E ele pediu a Deus que retirasse a vida dele, né? E ele foi, se deitou para dormir, um anjo apareceu, resumindo aqui, né? Pediu que ele se levantasse, que ele se alimentasse. E ali o anjo preparou pão quentes, né? Assado sobre pedras, vasilha com água fresca. Ele comeu, bebeu, voltou a dormir de novo. E o anjo do Senhor pela segunda vez tocou-lhe e respondeu: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. E aqui no versículo 8, a Bíblia fala: Elias refugia-se na caverna. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Presta atenção nessa situação aqui. Elias, ele estava achando que ele era um remanescente somente, só tinha ele, né? Ele falou: cara, estou sozinho. Ou seja, tudo que eu estou fazendo, Deus está dando errado. Mataram teus profetas, só sobrou eu.
Ou seja, Elias estava frustrado. Há muitas pessoas, pastor Leomar, que está assim, né? Ela é uma escolhida de Deus. Deus tem um projeto extraordinário na vida dela. Deus tem algo grande para fazer na vida dela. Mas as lutas que ela está vivendo estão impedindo que ela avance. Ela acaba se escondendo numa caverna. Ela acaba entrando numa situação de depressão. A gente está falando de Elias. Elias foi um grande homem, né? Um grande profeta de Deus. E às vezes a gente percebe que há pessoas que acabam chegando nesse ponto porque elas se frustram, porque parece que está dando tudo errado. Às vezes tem situações que parece que está dando tudo errado, meu irmão, mas aí a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, por que está dando errado? Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo perseguido, Senhor, me leva logo, né? A gente chega, tem momentos como esse. Eu já tive momentos assim, meu irmão, né? As situações que nós passamos nesse nível. Mas, né, a gente percebe o quanto Deus é maravilhoso, né? A gente vê que Deus vai lá, manda anjos para cuidar de Elias, para dar pão, água, alimenta ele. Chega para ele e fala: Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? Não é para você estar aqui, não. Não é para você ficar nessa depressão aí, não, rapaz. Se levanta. Eu tenho coisa grande para fazer. Ah, mas Senhor... E ele estava vendo, né, os resultados. E a gente se abate porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente imagina, né? As coisas não estão acontecendo da maneira que a gente esperava que acontecesse, mas nada está no nosso controle, meu irmão. É aí que está o mistério de Deus. Tudo está sob o controle dele. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. E quando a gente percebe essa palavra, a gente vê aqui, ó, diante destas palavras, no 11, né, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Ou seja, ainda que eu seja um remanescente, ainda que eu esteja sendo um escolhido, muitos são chamados, poucos são escolhidos, ainda que eu seja parte desses poucos, eu tenho que ir ficar com Deus, Leomar. Eu tenho que ter um momento com Deus, eu tenho que ter vida com Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus. O Senhor estava falando: sai dessa caverna e vai ter comigo no monte. Ou seja, vai para o lugar secreto, vai me buscar, vai ter comigo. Porque se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida com Deus, infelizmente nós não vamos conseguir nos manter, ô pastor Leomar. Nós vamos acabar se escondendo dentro de uma caverna, com medo, apavorado, com as situações, né? Com a pandemia, com isso, com aquilo, com o governo, com o Brasil, com tantas coisas que a gente ouve, né? A gente acaba se fechando numa caverna, onde era para nós estarmos indo até Deus, para buscarmos a sua revelação, para buscarmos a sua visão, para buscarmos o seu fortalecimento, né? E acabamos deixando isso de lado. É verdade, bispo. E até mesmo o maior desejo de um remanescente é ver outros remanescentes junto com ele. E um dos princípios de uma pessoa que é remanescente é ela ter o desejo de ver outros remanescentes também. Só que no caso de Elias, como ele achou que não tinha ninguém ali, não tinha nenhum remanescente, ele entrou nessa situação de angústia, se escondeu na caverna. É interessante que quando Deus chama ele, através do anjo ali, para ir para o monte, significa sair daquela situação, deixar de reparar o que está acontecendo ali e estar com Deus. A palavra lá no livro de Salmos, a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, elevar os olhos para o monte significa você deixar de reparar as situações e olhar para Deus. O seu foco está nele. Como que eu vou focar em Deus diante dessas situações? Como o bispo falou, permanecendo em Deus, tendo uma vida de oração, buscando a Ele. Se você estava buscando, busque mais ainda. E a gente não pode reparar para as situações, porque a partir do momento que a gente começa a reparar, nós esquecemos de olhar para Deus. Nós focamos a nossa visão nessa situação e achamos que já não tem fim. Daqui a pouco a gente está de quarentena na caverna. É verdade. Daqui a pouco a gente está de quarentena na caverna, não quer falar com ninguém mais. Daqui a pouco a gente está angustiado, mas é necessário para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, para que você permaneça em Cristo, é necessário você ouvir a voz. É interessante que Elias, ele ouve a voz e sai daquela situação. Se ele continua ali, é verdade, aí já era, aí era a situação. Sua imagem, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois e diante dele, enfim. E aqui observa que quando o Senhor fala para
Elias, né? Falou, Elias, tem 7.000 que vão se unir com você. Ele achava que estava só. Mas ali a Bíblia fala que rapidamente, né, Elias, ele deixa, né, ele vai em direção daquilo que o Senhor havia mostrado para ele. Rapidamente. Porque agora ele estava vendo que não estava perdido, né? As coisas não estavam perdidas. As coisas só não estavam do jeito dele, mas Deus trabalha de outras maneiras, meu irmão. Às vezes as coisas não estão do teu jeito, mas de uma hora para outra a situação já mudou. Ou seja, Elias achava que a situação estava de um jeito, mas Deus já estava trabalhando de outro lado e já preparando o milagre. Aleluia! Ou seja, às vezes a gente não entende porque fomos escolhidos. Você sabe o que é isso? O Senhor te escolheu. Ele te escolheu diante de tantas pessoas. Ele escolheu você. Ainda que você diga, mas eu não tenho condição, bispo, eu não tenho, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador. Isaías disse isso, né? Ele falou, mas Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele disse, Senhor, se o Senhor não tem a quem enviar, envia-me a mim. Ou seja, eis-me aqui, Senhor. Então, veja isso, o Senhor não escolhe capacitados, Ele capacita seus escolhidos. Se você é um escolhido, Ele vai te capacitar, meu irmão, Ele vai te preparar. Nós estamos aqui em um processo onde a cada dia que passa estamos evoluindo, estamos nos tornando pessoas melhores, que estão mais maduros, cristãos melhorados, transformados por Ele. Vamos crescendo, como diz a Bíblia, de glória em glória, pastor Leomar. Então, a gente observa que Elias, ele rapidamente vai e encontra Eliseu, né? Que foi o seu substituto, que foi o cara que esteve ali com ele, né? E não somente ele, mas 7.000 que estavam ali focados no mesmo propósito de Elias. Então, às vezes a gente acha que o trabalho não está dando resultado, né? Mas a gente sabe que Deus de uma outra maneira está trabalhando, ainda que a gente não esteja num culto, mas vidas estão sendo alcançadas ainda de uma forma diferente que para nós, você pregar sem ninguém na igreja, né? Mas o pessoal pela internet, mas que seja, Deus está trabalhando, tem gente sendo salva agora, tem gente sendo curada agora, tem gente sendo liberta agora, tem gente onde a palavra de Deus está entrando nela agora, pastor Leomar, e está modificando ela de dentro para fora. Nem porque ela é escolhida, o Senhor escolheu esse momento, esse exato momento, para falar algo a ela, para que florescesse, o fruto saísse e viesse para fora, né? O milagre acontecesse dentro dela. Por isso é importante nós entendermos que Deus vai colocando pessoas na nossa vida. Às vezes achamos que estamos sozinhos, mas Deus vai colocando pessoas na nossa vida que irão nos ajudar a chegar ao final. Ao final do propósito que Deus tem para nós. Deus coloca pessoas escolhidas também por Ele para nos ajudar. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho, meu irmão. A pergunta é, você faz parte do remanescente? Ou você é uma Maria, vai com as outras? Ou você é uma pessoa que é influenciada pela mídia, influenciado pelas notícias, influenciado pelo mundo, influenciado pela moda, influenciado por tantas coisas? Porque se você passa a entender que há um princípio, há valores que a palavra de Deus nos direciona, e precisamos resgatar isso e permanecer nessas verdades e não nos deixar ser levado por ventos de doutrinas, que a palavra de Deus fala isso, né? Ventos de doutrinas que chegam para nos afastar da verdade que está em Cristo. Ventos de doutrinas que chegam com o intuito de nos desviarmos da fé, de nos desviarmos, pastor Leomar, da palavra do Senhor, porque há muitos que estão se curvando diante de uma religiosidade, diante de um Deus chamado Mamon, o Deus dinheiro, o Deus riqueza. Há muitos que estão trocando o Deus de Israel pelo Deus Mamon. Há muitos que estão permitindo entrar em suas igrejas, né, o Deus Mamon. E onde as pessoas estão indo para a igreja não para cultuar o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas estão indo cultuar o Deus Mamon. Então nós temos que abrir os nossos olhos e perceber, Senhor, o Senhor nos permaneceu, tem nos dado a verdade para que viéssemos permanecer nela. E vamos seguir nessa verdade até o fim. O que permanecer até o fim, este será salvo. Para encerrar, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14
E até mesmo esse é o propósito, né, de a gente estar aqui fazendo essa live, gerar remanescentes. A gente não está aqui para julgar, não, a gente está aqui para gerar remanescentes, para que você que está ouvindo essa live, Deus possa gerar em você essa permanência nele, para que em momentos bons ou momentos difíceis você possa permanecer em Cristo. Versículo 12. Efésios 4:12, para encerrar. Diz assim, ó. Efésios 4:12. Diz assim: com propósito, tá aí já. Com propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meu Deus do céu. Ou seja, você, o que é um santo? O que é santo que a Bíblia está falando aqui? Separados, escolhidos. O Senhor te separou, te escolheu. E qual é o propósito dele ter te escolhido, né? Qual é o propósito de eu ser um remanescente? Qual é o propósito de eu ser um daqueles que restaram, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor? Qual é esse propósito? Ele diz: de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o teu objetivo, o teu chamado é para o corpo, é para a igreja. É para que o corpo dele seja edificado. É para que você faça parte do corpo. Num corpo existe o braço, existe a mão, existem os dedos, existem várias partes do corpo. Você precisa ser uma parte aonde você funciona, né? Não seja um dia até nós falamos sobre isso, né? Tem o braço e aquele que arrancou o braço tem uma prótese, né? Não seja uma prótese, seja um membro, né? Porque tem muitos que é apenas uma prótese, só tem aparência de braço, mas é uma prótese. Você arranca ela ali, não funciona para nada. É só para ter uma aparência que eu tenho um braço, mas quando eu tiro a prótese não tem nada ali. Então eu preciso realmente entender e permitir que o Senhor se aperfeiçoe a mim no que diz respeito ao corpo dele, para que eu possa então cumprir com o chamado, cumprir com aquilo que ele espera de mim. E é interessante, né, bispo, que quando Elias ora, o fogo desce ali, a glória de Deus se manifesta, e logo após ele foge, vai para a caverna porque Jezebel ameaçou matar ele vai e se esconde ali na caverna. E é interessante a gente compreender que há momentos que a glória de Deus vai se resplandecer de uma maneira grande, só que Deus não vai permitir que a glória seja dada a você. A glória é só dele. Então, para a gente muitas das vezes não se ensoberbecer, Deus ele permite a gente passar por situações para mostrar que a gente não é nada, que a gente depende dele. Momentos de caverna, para que a gente possa compreender que só ele. E logo então, Deus envia Elias até Eliseu, e ali eles começam ali mais ainda um ministério abençoado. E eles se fortalecem ali. Até a questão que o senhor falou do corpo, de um estar ajudando o outro, um estar orando pelo outro, um estar fortalecendo o outro. É esse propósito que nós temos que compreender. Um remanescente, ele não é feito só por ele mesmo, ele é feito pelo corpo. É um fortalecendo o outro, um dando força para o outro nos momentos difíceis. Olha o que diz aqui no versículo 13. Diz assim, ó. Eu li o 12, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé, até que todos, olha que legal, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus do céu, Jesus amado, fiquei até arrepiado agora. Gente, que palavra, gente. Que revelação essa aqui. Até que todos, esse é o propósito, todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, meu Deus, para eu chegar à estatura, o que é estatura? Altura. Então, para eu chegar à altura de Cristo, por isso que a Bíblia fala que obras maiores do que a dele nós iríamos fazer. Você sabe o que é isso, meu irmão? Nós precisamos estar nessa onda. Nós precisamos estar nesse caminho, nós precisamos estar nessa linha. Porque se nós como igreja não estivermos nessa linha, então alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada, eu estou em outra linha. Se eu estou na igreja, se eu estou fazendo parte do corpo, e eu não estou crescendo em Cristo, eu não estou chegando a essa estatura de parecer cada dia mais com Ele,
então para tudo. Alguma coisa está errado. Para tudo. Para tudo, porque você errou o caminho. O que me mostra que eu estou no caminho, bispo, porque dia após dia eu me torno mais parecido com Ele. Nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, no meu proceder, no meu viver. E é isso que Ele espera. Porque olha o que Ele diz aí no 14. Olha lá. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Quem são incautos? Pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não conhecem a palavra. Então há pessoas que são maliciosas e começam a colocar um monte de doutrina para segurar as pessoas, induzem as pessoas ao erro. Tem muitas pessoas que hoje estão dentro de uma igreja, mas foram induzidas a fazer um monte de coisas erradas que Deus não concorda. Há muitas pessoas que só vai para a igreja se tiver campanha. Se não tiver campanha, ela não vai, pastor Leomar. Ou seja, mas por quê? Ela é uma incauta, ela não conhece a palavra. Se você for falar para ela, ela vai se irritar. Mas se você mostrar na Bíblia e você falar que ela está sendo levada por vento de doutrina, por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho que conhecer a verdade, meu irmão. Eu não posso viver no engano, não posso viver na mentira. Eu não posso estar segurando uma rosa achando que aquilo ali vai mudar minha vida, ungida. Um pano achando que aquilo ali vai mudar minha vida. Deus está querendo tornar você ungido dele. Deus está querendo levar você para outro nível. Não seja mais criança, busque amadurecer, busque os dons, busque a revelação do céu para a tua vida. Se levanta e entenda que o Senhor te chamou, te escolheu, mas permita que Ele te aperfeiçoe. Se você está no corpo, você precisa ser aperfeiçoado. Ele diz assim, ó: longe disso, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, aleluia, Cristo. Dele todo o corpo ajustado, e todo o corpo o que está aí? Ajustado, olha que coisa, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus por essa palavra, meu Deus do céu. Depois lê mais, vai buscando essas palavras que nós entregamos para vocês aqui agora. Depois leia, mastiga mais, rumina mais, né? Volta amanhã, pega de novo, vai buscando até isso entrar em você, até esse alimento, sabe, produzir, né? As vitaminas necessárias para você então se tornar um crente forte, maduro, uma pessoa que em meio às provas permanece, não é verdade, pastor Leomar? É verdade, e é interessante que aquilo que essa pessoa tem se alimentado é aquilo que ela vai se tornar. Então, se é um alimento de permanecer em Cristo, é um alimento da palavra, da verdade, se é um alimento em Cristo, e você é uma pessoa forte diante de dias como esse. Há pessoas que foram alimentadas com alimentos estragados, e num momento como esse as pessoas estão desesperadas. As pessoas não sabem mais o que fazer, as pessoas entram em depressão. E é interessante que eu estava vendo algo, agora tem neném em casa pequeno, né? A Estezinha lá, e é interessante. Tá até com olheira, é o tamanho do zoião dele. E é interessante, eu estava vendo algo interessante, que o que a mãe come, e a mãe vai amamentar a criança sente até os sabores, o gosto daquilo que a mãe comeu, os nutrientes. É verdade. Então é interessante que aquilo que é passado, porque o que as igrejas estão fazendo? Gerando pessoas. Só que é interessante a gente compreender que se o alimento está estragado, está amamentando a criança de maneira estragada também. Então a gente vai compreender, até mesmo se uma pessoa ingere algo que dá mamar para a criança fica desidratada. Mas essa é a ideia essa é a ideia da religião. Por que se pega ali os homens bomba, né? Vamos falar aqui dos homens bomba. Eles pegam a criança e trabalham na mente da criança. Trabalham na mente da criança, na infância dela. A criança ela nasce já com uma visão totalmente diferente, porque ela é criança, ela vai buscando entender aquilo que é passado, né? Você vê hoje em países garotos com arma, com fuzil, enfim,
Mas por quê? Porque foram preparados para aquilo, né? Eles foram alimentados ao longo da vida, né? com o que os pais ensinaram, né? Com o que a sociedade ensinou, e se tornaram daquela maneira, né? Homens bombas que falam: se você fizer isso, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. E os caras fazem, os caras se matam, os caras se estouram a bomba lá, e, enfim, porque acham que vão ficar com as virgens, que, né? Vou a um paraíso, vou para não sei aonde, vou ficar com 7 virgens. Então, ou seja, veja o que a religião ela faz, né? É uma enganação, uma manipulação com uma finalidade política, enfim. Então, nós observamos que nós precisamos entender do que nós estamos nos alimentando para que venhamos alimentar outras pessoas. E se nós somos alimentados com a verdade, então a verdade ela traz o quê? Libertação. A verdade ela traz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu passo a ter vida. Agora, se eu estou dentro da igreja, eu não tenho vida, então não é estar dentro da igreja, é eu estar em Cristo. É eu realmente me alimentar da verdade, que vai me produzir paz, que vai me produzir força, que vai me produzir alegria, que isso vai se expandir para minha casa. O ambiente da minha casa vai ser diferente, no meu trabalho, no meu viver, ainda que eu passe lutas, ainda que eu passe dificuldades, mas a Bíblia diz: do meu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Ou seja, eu passo a ser diferente porque eu tenho vida. Como é que eu posso dar vida se eu estou morto? Como é que eu posso produzir vida para as pessoas se eu estou morto? Não tem como um cego guiar outro cego, não tem como um morto levar vida para uma pessoa que está morta. E como que eu vou levar a vida, né, se eu tenho só a representação da vida? Porque as pessoas usam muito a representação, isso representa Cristo. É verdade, é verdade. Isso aqui representa Cristo. Como que eu vou levar a vida se eu só tenho a representação, se eu não tenho Ele? Se eu não tenho Cristo. É verdade. Não pega essa água aqui, você vai beber, você vai receber agora Jesus dentro de você, o Espírito Santo. Não é a representação, é você ter Ele dentro de você, é você ter a vida contida dentro de você. Volto a falar o que eu sempre falo, e já ficou marcado assim no ministério, tanto de falar isso. Paulo disse, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Essa realidade de Cristo viver dentro de nós, ela precisa existir. Ela precisa existir, ela é uma verdade, é uma realidade, não é apenas uma coisa para ser falada, é uma coisa para ser vivida. A palavra de Deus é para ser vivida, não é para ser lida. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Aleluia. O Espírito é quando eu atraio o Espírito para dentro de mim, eu passo a ter vida, eu passo a ver o mover do Espírito dentro do meu ser, nas minhas atitudes, no meu dia a dia, as coisas funcionam. Amém? Toma posse dessa palavra que hoje nós entregamos. Glória a Deus, temos vários irmãos aqui com a gente, participando. Nós vamos fazer uma oração, né? Está ali a Nancy, Eliana, Maria Eduarda, está ali várias pessoas, Dona Valquíria, Bruna, Nazinha, Dulce, Leliane, Rogério está aqui com a gente. Eu queria chamar você para a gente orar, amém? Eu queria convidar você para parar tudo agora. Dê esse tempinho agora para a gente falar com Deus. Eu queria, e eu sinto isso dentro de mim, de poder ministrar na tua vida essa vida. Porque talvez você está aí me assistindo agora, talvez você está aí tão cansado, sabe? Talvez como um Elias. Você é o escolhido de Deus. Às vezes você está se escondendo nas cavernas. Eu quero orar para que você se levante, meu irmão, e para que você entenda que o propósito de Deus, que Ele tem para você, ainda que você não esteja enxergando agora como Elias não estava, mas Deus está trabalhando por fora. Mas você vai ver que quando esse milagre chegar, quando Deus trazer para você aquilo que você tanto esperava, por isso que a Bíblia fala, que a Bíblia diz: trago à memória o que me dá esperança. A gente precisa trazer na memória as coisas que nos trazem esperança, porque se você trazer na memória só desgraça, só coisa ruim, só isso, ai memória, ai meu Deus, o que eu tenho que pagar? Ih rapaz, eu tenho que isso para fazer, e agora? Então você vai trazendo na memória, você nem dorme à noite. Por que tem gente que não dorme à noite? Porque ela ativa a memória dela nas preocupações, nas coisas que ela precisa fazer. Mas o amanhã pertence ao Senhor, confia nele. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento de estarmos aqui estudando
Não estamos lendo a Bíblia, estamos estudando a Bíblia, Pai. É tão bom poder, meu Deus, comer dessa palavra rica, dessa palavra que nos traz vida, Pai, nos traz verdade, nos traz alegria, nos traz esperança, Senhor. Porque, meu Deus, nós passamos a enxergar o que os nossos olhos não estão enxergando fisicamente, mas os nossos olhos espirituais se abrem para as verdades que estão no Senhor. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão agora, Pai, talvez, Senhor, passando por tantas dificuldades, Pai. Há pessoas escolhidas, eu sei que tem muita gente escolhida agora me assistindo. Há muitas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor. O Senhor disse que não escolhe capacitados, mas o Senhor capacita os teus escolhidos, Senhor. Capacita essa mulher, esse homem. Capacita eles, Pai, a vencer. Como o Senhor disse para Elias: vem ficar comigo. Elias, sai da caverna, vem ter comigo aqui no monte. O Senhor disse para Elias: sai desse ambiente e vem para o ambiente espiritual. Vem para perto de mim, Elias, para que a tua visão mude, para que essa tua mentalidade mude, para que essa cegueira saia e os seus olhos se abram para aquilo que eu estou trabalhando, para aquilo que eu estou fazendo. Você ainda não está vendo que tudo está sob o meu controle. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, como é bom te buscar, Deus. Como é bom, Senhor, te servir. Como é bom estar na tua presença. Como é bom, meu Pai, entender as revelações que vêm do teu Espírito, Senhor. Senhor, abre os olhos deste meu irmão, desta minha irmã que está aí me ouvindo agora, Pai. Desta criatura que está aí, meu Pai, fragilizada. Meu Deus, talvez passando por tantas situações, mas, Senhor, traga, meu Deus, a memória dela, Senhor, aquilo que lhe traz esperança. Faz ela entender isso. Faz ela enxergar as tuas grandezas, as tuas maravilhas, Senhor, os teus milagres, os teus sinais. O Senhor não é um Deus de pau, de pedra, de gesso, um Deus de papel. Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, Senhor. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu os demônios, o Senhor venceu o inferno. O Senhor tomou de Satanás a chave. Aleluia. Tudo está debaixo dos teus pés. Por isso vem, Senhor, vem nesta noite, Senhor. Vem tocar em cada um dos meus irmãos que estão agora, Pai, em suas casas. Daqueles que estão talvez passando por dificuldades financeiras. Daqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, no casamento, na saúde. Pai, toca para curar, toca para libertar, toca, Pai, para modificar essa situação. O Senhor nunca abandona um remanescente. O Senhor nunca abandona, meu Deus, um escolhido. O Senhor não impede de passarmos pelo vale da sombra e da morte. O Senhor não nos impede de sermos lançados na fornalha de fogo acesa. O Senhor não nos impede de sermos lançados na cova dos leões. Mas na cova o Senhor traz livramento. Mas na fornalha de fogo o Senhor traz livramento. Se passares pelas águas, diz o Senhor, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem estado bem presente na vida deste homem, desta mulher que me escuta. Por isso, Senhor, levanta o teu povo, Senhor, para que eles possam ir ter contigo num lugar secreto, num lugar de adoração, num lugar que eles levantam dentro de suas casas para buscar ao Senhor, para adorarem ao Senhor, para se voltarem para o Senhor. Ah, meu Deus, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. Então que o teu povo encontre vida, que o teu povo encontre o caminho da vida, que é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora.
Oh, meu Deus, faz o teu povo ir a ti, Senhor. Porque na verdade há muitos que têm deixado de ir até o Senhor. Coloca dentro deles esse desejo, Pai. Coloca dentro deles, Pai, essa necessidade, essa fome, essa sede de buscar o Senhor, Pai. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que pessoas sejam geradas, ó Pai, como remanescentes, ó Pai. Que nesse momento pessoas que estavam desesperadas, sem saber o que fazer, possam encontrar, ó Pai, essa paz no Senhor, essa esperança em Ti, e saber que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Meu Deus, de repente essa pessoa estava, meu Pai, angustiada, aflita. Toca, Senhor, meu Deus, mostra para essa pessoa a direção, ó Pai, que o Senhor venha se revelar a ela, para que ela encontre esse lugar no santo monte do Senhor, ó Pai, na Tua presença, que o Teu nome seja glorificado através desse remanescente, ó Pai. Senhor, nós oramos para que o Senhor levante homens e mulheres remanescentes, pessoas que não se prostrem diante das situações, pessoas que se levantem para orar, para declarar, para confiar no Senhor, ó Pai, que mesmo diante de vales possamos crer que o Senhor tem o domínio, o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Nós oramos para que haja o Teu mover de dentro para fora, meu Deus, para que esse alimento chegue e venha nutrir a fé dessa pessoa, de maneira que nesse momento ela possa se levantar e se posicionar, ó Pai, como remanescente do Senhor, que crê, que confia, ó Deus. Nós declaramos essa fé, essa esperança sobre a vida de cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Teu povo, Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que crêem, diga amém, diga glória a Deus. Glória a Deus, que bênção, meu irmão. Toma posse, né? Toma posse desta palavra. Você que está chegando agora com a gente, tem aqui, ó, várias pessoas entrando, Dona Ana Lúcia, né, Vaneide, né, Vaneide Lima, né, a paz, Dona Vaneide, que Deus abençoe. Você que está chegando por agora, a gente vai sair agora online. Assista esse vídeo, assista esse estudo, essa aula de hoje, né? É uma palavra que vai te trazer vida, que vai te trazer alegria, esperança, e eu tenho certeza que vai te fortalecer. Hoje nós entramos mais cedo, né, 6 horas, né? Normalmente a gente entraria às 7h30 da noite, mas eu quero deixar aqui meu beijo para todos vocês. Saudade muito do povo de Sorocaba, do povo aqui de Guarulhos, né? Uma saudade de poder estar junto, abraçando. Hoje abracei um monte de gente que estava aqui hoje, né? É bom demais, gente, né? É bom demais abraçar, beijar nossos irmãos, e a gente pretende crer nisso, né? Em breve estaremos já todos juntos e buscando a presença do Senhor, né? Em nome de Jesus, com todas as recomendações, né? Um beijo para o povo de Goianésia, né? Tem aqui gente de Goianésia. Um beijão para os irmãos Ana Rosa, né? Os irmãos estão nos acompanhando aí de Goianésia. Um beijão para vocês de Goiânia, né? De Mauá, os irmãos da Bolívia, irmão aqui de Brasília, irmãos preciosos do Maranhão, pessoas que a gente ama demais. Que Deus possa estar aí honrando você cada dia mais, amém? E lembrando, gente, não deixe de ajudar esta obra, né? Nós temos a conta da igreja. Você que deseja fazer sua oferta, né? Tá aí a conta, tá aí o CNPJ, a conta do Bradesco. Não deixe de apresentar a Deus seus dízimos, as suas ofertas, né? A igreja, ela depende, né, das ofertas e do dízimo. É o sangue da igreja. E você está fazendo uma prova consigo mesmo, né? Quando você semeia, quando você planta, você colhe. Então apresente sua oferta, ainda que você seja de um outro ministério, que você apresente uma oferta, um donativo, né, nesta obra. Eu tenho certeza que Deus vai honrar, vai abençoar muito a sua vida, vai prosperar você de uma maneira grandiosa, tá bom? Que Deus abençoe todos os irmãos, fiquem na paz, uma boa noite a todos vocês e até amanhã.